João 3, versículo 16. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé e vamos ler em uma só voz. João 3,16. Leiamos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar, queridos. Irmãos, nós estamos diante de um musical de Natal. Eu louvo a Deus porque nesta igreja há pessoas que se preocupam em ensinar o Evangelho a crianças, a adolescentes. E esse adolescente, essas crianças são resultado da palavra de Deus pregada, da palavra de Deus inculcada na mente das crianças, dos adolescentes. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas dessa igreja que têm se esmerado em ensinar a palavra, para que haja um moldar do caráter delas ao caráter de Cristo, que é santo. Eu queria brevemente, não vou demorar 3 horas hoje, meditar sobre este versículo. E eu queria pensar com você nesta noite aspectos de um amor incondicional. Aspectos de um amor incondicional. O amor infinito de Deus, ele se manifestou de maneira gloriosa no Filho dele. E nós olhamos para esse texto, os aspectos desse amor. O primeiro dele é seu caráter. O caráter do amor desse Deus se manifesta de tal forma que ele amou de tal maneira. Há uma intensidade nesse amor, amor que nenhum outro ser poderia demonstrar, como foi demonstrado por esse que se deu seu filho, seu único filho. O caráter desse amor, o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós olhamos, irmãos, seu autor, Deus. Ou melhor, Deus é o autor desse amor, que se deu de tal maneira. Nós olhamos aqui que há um objeto desse amor. Qual é o objeto desse amor? É o mundo. Ele amou a sua criação, mas de uma forma especial. Ele amou a menina dos olhos dele, que é o homem, o ser humano, que se desviou dele, por meio do pecado original. Torna esse homem depravado, quebra a sua relação com ele. Mas o objeto desse amor é o mundo. Ele continua atrás de pecadores como eu e você. Ele continua buscando pecadores para redimi-los, libertá-los da escravidão do pecado. Mas existe outro aspecto, seu presente. Ele deu um presente. Ele deu seu único filho. Ele deu seu filho único. Seu filho único nasceu e morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Seu propósito, o propósito desse amor incondicional é para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante, queridos, que quando nós olhamos para a conjunção porque, nesse texto que está no versículo 15, porque essa conjunção estabelece uma relação, o fato de que apenas em conexão com Cristo, apenas em conexão com Cristo pode-se obter vida eterna. Não há vida eterna fora de Cristo. Somente por meio dele. Agradou a Deus, então, conceder este presente
Apenas aqueles que depositam a sua confiança nele, aqueles que creem, aqueles que se submetem ao seu senhorio, aqueles que se deixam governar por ele. Nós olhamos, irmãos, o caráter desse que se deu em amor por nós, de tal maneira, como diz o texto, em um grau tão infinito, e de que maneira tão transcendente e gloriosa. O caráter desse amor, ele amou. É um fato único, é um fato grande, é um fato central, o amor de Deus em ação, estendendo-se a toda a humanidade, alcançando a humanidade, depravada, caída, escravizada pelo pecado. O caráter desse amor é alcançar essa humanidade. Ele se torna, irmãos, realidade em Belém, ele se torna realidade no Calvário, aquele Senhor e Salvador. Ele se torna realidade no Calvário, ele se torna realidade quando ele nasce. Cumpre-se a promessa daquele que viria para ser Redentor, para ser Salvador. Cumpre-se o caráter desse amor rico e verdadeiro, cheio de compreensão, cheio de ternura, majestade, cheio de misericórdia, de olhar para pessoas como nós e nos amar sem mérito nenhum, pela graça, apenas graça. Mas, irmãos, existe outro caráter desse amor incondicional. Seu autor, Deus indica que o Pai amou o mundo, cheio de vida e de amor. Ele toma todas as virtudes humanas e eleva ao máximo grau. Ele amou o mundo de tal maneira. Irmãos queridos, quando a gente olha aqui para o autor desse amor, a gente percebe que não importa quão grande e gloriosa é a imagem total formada na mente, pois mesmo isso, que nós paramos para refletir sobre esse amor, a nossa mente é limitada demais para entender esse amor. Esse amor transcende a nossa intelectualidade humana. Porque a nossa mente consegue olhar para o amor desse Deus que é autor dele, e nós só conseguimos enxergar uma mera sombra desse amor que existe eternamente no coração desse que se deu em amor por cada um de nós. Olhar para Deus e imaginar que amor é esse? Que amor é esse de dar o seu próprio filho para salvar quem não merece nada, merece o juízo. Mas ele olha para mim e para você, o autor desse amor incondicional, e nos ama. E portanto, ele revela-se a nós por meio da sua palavra. E ele deixa então uma carta de amor para mim e para você. Ele deixa para mim e para você uma declaração de amor, para retratar aquilo que foi feito, e aquilo que foi feito permanece eternamente. E todas as vezes que você se achar solitário, e todas as vezes que você se achar não amado por ninguém, lembre-se que quando você ler a palavra de Deus na perspectiva de uma declaração de amor, você é a pessoa mais amada. Ninguém é tão amado como você, porque essa declaração aqui de amor é para você, pecador como eu. E ele revela esse amor, o amor incondicional de dar o seu próprio filho para nascer e morrer em seu lugar. Esse é o autor, ele é o autor desse amor, ele é amor. E esse amor é eterno, esse amor produz vida que existe eternamente no coração daqueles que creem no nome dele. E esse autor, ele é a essência do amor, ele é o próprio amor. Mas existe um outro aspecto
o seu objeto. O objeto desse amor é o mundo. O objeto desse amor são pecadores como eu e você, para todo aquele que nele crê. Aí está o limite. Todo aquele que crê. Irmãos queridos, nós olhamos e vemos que Deus ama aquele que crê na sua palavra. Nós olhamos e vemos o mal dominando o mundo. Mas Deus olha para esse homem mau, e Ele tem misericórdia desse homem. E esse Deus olha para esse homem mau, depravado, caído, e ama esse homem, e o alcança com a sua misericórdia. Embora essa humanidade manchada pelo pecado, exposta ao juízo e em necessidade de salvação, é por isso que Ele olha e ama esse pecador. É por isso que seu objeto é gente como eu e você. E Ele continua salvando. Ele continua atrás de pecadores como nós. A humanidade, irmãos, espelho de uma vida sem Deus. Mas esse Deus é refletido naqueles que creem em seu nome, quando alcançados pela graça dele, porque esse ser humano é objeto do seu amor. Nós olhamos e vemos a cada dia mais pessoas se afastando do Evangelho, a cada dia mais Deus não tendo lugar na vida das pessoas, como Ele não teve num lugar para nascer naquele momento que Ele vem. Ele foi rejeitado, Ele foi desprezado. O contexto do nascimento dele era de opressão, de miséria, de escravidão. Não era bonito o lugar, mas ele nasce, mesmo não tendo lugar. Ele continua sendo desprezado nos nossos lares, nas nossas relações. Lares onde não tem Ele como Senhor mais, onde não buscam Ele mais, onde Ele não tem a primazia de ser Senhor, de ser Salvador do lar. Mesmo sabendo a humanidade que Deus enviou o seu Filho, mesmo sabendo a humanidade que Deus, o objeto dele é o mundo, é o ser humano, por isso que ele nasceu, por isso que ele morreu. Mas é preciso crer no seu nome, por isso o Evangelho é pregado. Mas existe outro aspecto desse amor incondicional, seu presente. O presente que ele nos deu foi seu único filho. O presente que ele deu foi seu filho, foi unigênito. Chocante a grandeza desse presente. O Verbo deu sua vida como oferta pelo pecado. Ele não poupou o seu próprio Filho, que se encarnou, habitou entre nós. A dádiva do Filho, irmãos, é o clímax aqui do amor de Deus. Esse Filho que nasce, esse Filho que morre para salvar pecadores. Seu presente, único Filho. E por último, o último aspecto desse amor incondicional, seu propósito, para que todo que nele crê, para todo que nele crê, Deus não deixa a humanidade entregue a si mesmo. Para que todo o que ele o receber com confiança continua tendo vida eterna. Aqueles que creem no nome dele têm vida eterna. Para que não seja condenado eternamente. Esse é o propósito dele. Pois desta maneira a pessoa é banida da presença de Deus, do Deus de amor, e permanece para sempre na presença de um Deus de ira. Se esse ser humano não crê nele como Senhor, se não crê nele como Salvador. Irmãos queridos, nós precisamos continuar pregando o Evangelho. O propósito do Evangelho é salvar vidas. O propósito do Evangelho é proporcionar salvação. Nós olhamos e vemos, irmãos, a vida que pertence à era futura, ao domínio da glória. Nós olhamos aqui, ela torna-se possessão do crente, aqui e agora. Nós precisamos entender que esta vida é salvação,
e só se manifesta na comunhão com Deus. Não há vida fora de Deus, não há vida fora da comunhão com Deus. Só há vida no compartilhar do amor desse Deus, de sua paz, de sua alegria. Deus deu o seu Filho único. Ele nos dá fé para aceitarmos o Filho. Ele nos dá vida eterna como recompensa pelo exercício dessa fé que leva-nos a crer e perseverar nele, tendo a salvação. Eu quero que você nesta noite, irmãos, como eu falei brevemente essa reflexão, você analise os aspectos desse amor incondicional. Seu caráter, ele nos amou de tal maneira, um grau infinito de amor. Um amor incomparável. Por mais que amemos o filho, por mais que ame a esposa, ame a namorada, ame a noiva, não há amor que suplante o amor desse Deus. O caráter dele é incondicional, é sobrenatural. Seu autor é Deus, é o Senhor, Criador de todas as coisas. Você é amado pelo Deus que criou todas as coisas harmonicamente. Não é qualquer Deus. É aquele que conduz a história em suas mãos. É aquele que tem domínio, poder sobre todas as ações humanas. É aquele que pode acalmar a tempestade. É aquele que tem domínio sobre toda a natureza. Esse é o autor desse amor incondicional. É esse Deus que te amou de tal maneira. Não há outro amor igual ao amor desse Deus. O objeto desse amor é você mesmo. Eu estou falando com você. É ser humano como você que Ele ama. Você é objeto desse amor incondicional. Não há outro amor que pode suplantar o amor desse Deus. E você é esse que Ele ama, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu um presente para você. Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho para nascer e morrer em seu lugar. Ele deu um presente para você e para mim. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a dádiva do Filho. Ele é o clímax do amor de Deus, o seu Filho. O seu propósito para que você tenha vida eterna. Não há vida fora de Cristo. O propósito dele é salvar você, a mim, pecadores, dos seus pecados e delitos, da sua escravidão, da sua miséria espiritual. Ele quer libertar pecadores como nós. Ele quer tornar a nossa vida uma comunhão com Deus, que proporciona salvação, que compartilha o amor dele, que compartilha a paz dele, que compartilha a alegria dele, porque ele habita naqueles que creem em seu nome. Ele faz uma casa que poderia ser tomada por qualquer espírito, faz daquela casa que crê nele como casa dele, habitação dele, templo do Espírito, para ter a ligação com ele, ter comunhão com ele e se apropriar de todas as benesses de uma vida com ele, em comunhão com ele. O amor de Deus não tem limites. Ele engloba toda a humanidade. O melhor que Deus tinha para dar, irmãos, Ele deu. Ele deu o seu único Filho amado. Não foi para um grupo, não foi para um povo, não foi dado para os mais ricos, mais poderosos. Ele deu o seu Filho para todos, sem exceção, sem distinção. Os que põem a sua fé nele, os que creem em seu nome, eles são resgatados da destruição e abençoados com a vida que é verdadeira. Este é o Evangelho verdadeiro. Jesus Cristo é uma pessoa, e esse Evangelho verdadeiro, que é Jesus Cristo, ele tem origem em uma pessoa, ele tem origem no amor do Deus que te criou à imagem e semelhança dele, para que a glória dele fosse manifesta através de você, habitando em você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida das nossas crianças, adolescentes, e que realmente entendamos
que o Natal é um presente, é Jesus Cristo nascendo em você, habitando em você, transformando você, fazendo de você uma nova criatura. Que Deus nos abençoe.